Muito obrigado, senadora Ana Amélia, e obrigado por presidir essa sessão da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Queria agradecer também ao relator, senador Aloysio Nunes Ferreira, por ter assumido esta tarefa. Muito me honra e me alegrou o fato de ter sido ele o relator da minha designação para representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas. Comentar também que ontem eu falei por telefone com o presidente titular da comissão, o senador Ricardo Ferraço, agradecer a ele a presteza com que ele considerou esse pedido de que a minha sabatina fosse realizada hoje, junto com meu colega e amigo, o embaixador José Eduardo Felício. Aproveitar para agradecer a todos os membros da comissão, em sua configuração atual e na anterior também, pela excelente cooperação, pelo diálogo sempre fluido e baseado na confiança recíproca que desenvolvemos ao longo dos 2 anos e 8 meses que eu estive à frente de Itamaraty. E também, por intermédio do embaixador Rui Nogueira, a quem eu saúdo aqui com especial carinho, o ex-secretário-geral do Itamaraty, agradecer a presença aqui de tantos colegas diplomatas brasileiros. Bom, não há pronunciamento sobre política externa brasileira que não reserve um capítulo significativo para o multilateralismo. E quando se fala em multilateralismo, o órgão que define essa palavra é a Organização das Nações Unidas. A presidente Dilma abriu há poucos dias o debate geral da ONU, na terça-feira, foi seu terceiro pronunciamento como porta-voz do Brasil, abrindo o debate geral, a primeira mulher que desempenha esta função, e reafirmando o compromisso do Brasil com as Nações Unidas. As Nações Unidas, por ser o fórum universal por excelência, o parlamento do mundo, um parlamento que é regido pelo direito internacional, pela Carta da ONU, uma Câmara que, ao mesmo tempo que é decisória, ela também é propositiva, também é caixa de ressonância dos grandes problemas da atualidade. Enfim, não há país que valorize a democracia no plano interno que deixe de valorizar também o que representa as Nações Unidas como um parlamento mundial, com todas as suas falhas, com todas as suas imperfeições e com a necessidade de que esteja permanentemente em processo de aperfeiçoamento, assim como as democracias nacionais também têm que funcionar desta maneira, mas não há um órgão que possa substituir a ONU nos dias de hoje, e daí o nosso engajamento, conforme manifestado pela presidenta Dilma Rousseff. Na verdade, o Brasil tem um longo histórico de contribuições ao sistema multilateral da ONU. Somos um membro fundador das Nações Unidas. Hoje em dia, as Nações Unidas, com 193 membros, incluindo o Brasil, tem apenas 1/4 de países que podem se incluir entre os membros fundadores, desde 1945. Em termos de participação no Conselho de Segurança das Nações Unidas, nós detemos, junto com o Japão, o recorde de participação para um membro não permanente. Foram 10 ocasiões, ou seja, 20 anos, num total de 68 anos. Já faz um pouco menos de 1/3, mas é um padrão de comparecimento muito assíduo e praticamente sem paralelo. Em matéria de participação no Conselho Econômico e Social, nós tivemos fora do ECOSOC apenas 15 anos em toda a sua história de funcionamento. Outro órgão principal, que é a Corte Internacional de Justiça, já foram 5 os juízes brasileiros a participar dos seus trabalhos, desde Filadélfio Barros de Azevedo, Luiz Fernando Carneiro, José Sete Câmara, que foi também representante permanente junto à ONU, Francisco Rezec, ex-chanceler, e agora o jurista que também foi presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Antônio Augusto Cansado Trindade, para um mandato que se encerra em 2017. Desde 1948, as Nações Unidas organizaram 67 operações de paz, e o Brasil participou de 30 dessas operações, com um total de 32 mil militares e policiais tendo exercido funções e participado desses esforços. Hoje o Brasil é o 12º contribuinte de tropas, participa de 8 operações, está no comando, como os senhores sabem, da MINUSTAH, que é a única operação de paz aqui na América Latina, e com esta característica que também é muito singular, porque não é comum no sistema ONU, de havermos mantido o comando das tropas da Operação de Paz nas Nações Unidas no Haiti desde o seu início. O normal é que haja uma rotatividade entre militares de diferentes países, mas em função do desempenho que é considerado exemplar do Brasil, tem sido generais brasileiros que sucessivamente lideram esta operação.
Hoje também estamos na liderança da maior operação de paz das Nações Unidas, que é a MONUSCO, a operação na República Democrática do Congo, extremamente complexa, mais de 24 mil tropas, e também com uma vertente inovadora, que é um braço sob o capítulo 7, ou seja, no jargão das Nações Unidas, um braço que tem autorização para uso da força, e não somente autodefesa. E estamos também no comando naval da missão das Nações Unidas para o Líbano, a UNIFIL, onde 200 tropas brasileiras participam. Outros lugares onde estão observadores militares, policiais brasileiros, são o Saara Ocidental, a Libéria, a Côte d'Ivoire, o Sudão do Sul e o centro do Sudão, uma localidade chamada Abyei, que ainda é o pomo da discórdia entre o Sudão e o Sudão do Sul. Em falando das contribuições que o Brasil deu ao sistema ONU, acho que também vale a pena mencionar aqui, no ano em que celebramos 10 anos do seu desaparecimento, o saudoso Sérgio Vieira de Mello, que foi subsecretário para Assuntos Humanitários, foi alto comissário para Direitos Humanos das Nações Unidas, desenvolveu um trabalho literalmente em todas as regiões do mundo, na África, na América Latina. De certa maneira, ele é visto como um dos pais da nação timorense pelo trabalho que ele exerceu no mandato das Nações Unidas para levar o Timor à sua plena emancipação. Também no Kosovo assumiu uma missão extremamente espinhosa e desapareceu em circunstâncias trágicas em agosto de 2003, vítima de um atentado terrorista, como nós sabemos. Também lembro aqui Luiz Carlos da Costa, que era o representante especial do secretário-geral da ONU no Haiti, por ocasião do terremoto, dos 18 soldados brasileiros que faleceram naquela ocasião. Ou seja, até com a própria vida, o Brasil já contribuiu e já deu mostras do seu empenho com as Nações Unidas. Se esta comissão aprovar minha designação para Nova York, eu seria o 5º nome ex-chanceler a representar o Brasil junto às Nações Unidas. Eu acho que é uma demonstração também da importância atribuída a este cargo. Oswaldo Aranha, que foi até agora o único presidente da Assembleia Geral Brasileira. Lembro também João Augusto de Araújo Castro, Celso Amorim, 5 anos representante permanente, aliás, meu chefe nesse período, e agora, mais recentemente, Luiz Alberto Figueiredo Machado, que volta da missão junto às Nações Unidas para assumir o Ministério das Relações Exteriores. Mas se historicamente o Brasil pode ser considerado um país que esteve presente na criação da ONU e deu uma grande contribuição, eu creio que a contribuição hoje ela é extremamente significativa e central, estruturante e incontornável para os trabalhos das Nações Unidas. O Brasil representa um vetor de paz em uma das regiões do mundo mais democráticas, mais pacíficas, pela sua democracia, pela equidade do seu desenvolvimento, pelo seu progresso econômico e social. O Brasil tem muito a contribuir, não só ao liderar debates das Nações Unidas, mas até mesmo pelo seu exemplo de conquistas no plano nacional. E alguns fatores objetivos também que eu acho que merecem ser lembrados. Hoje em dia, nós somos um de apenas 12 países no mundo que mantém relações diplomáticas com todos os membros das Nações Unidas, com todos os demais 192. No caso do Brasil, também mantemos relações diplomáticas e reconhecemos o Estado da Palestina, que ainda não é membro das Nações Unidas, mas esperamos que muito brevemente seja. Eu acho que é sempre importante lembrar também que somos o 10º maior contribuinte ao orçamento regular das Nações Unidas, e isso à frente até mesmo de pelo menos, membro permanente do Conselho de Segurança, o que demonstra que, hoje em dia, existe um certo fenômeno de taxação sem representação nas Nações Unidas, né? E que é um argumento a mais a favor de uma reforma do Conselho de Segurança. Mas talvez mais importante do que o número de anos dedicados aos trabalhos de diferentes órgãos, da presença de ilustres brasileiros em diferentes posições, seja a capacidade de liderança do Brasil nas Nações Unidas, que se exerce hoje em praticamente todos os temas onde existe necessidade de cooperação global. E eu mencionaria apenas a título de exemplo a liderança exercida pelo Brasil, e os senhores acompanharam isso muito de perto, na Rio+20, que consagrou e transformou o conceito de desenvolvimento sustentável como a base das discussões para o debate sobre desenvolvimento no mundo por vir. Aliás, o tema desta Assembleia Geral, da 68ª, é justamente a agenda pós-2015, a agenda de desenvolvimento, e como disse a presidenta Dilma Rousseff no seu discurso, em outras manifestações, hoje em dia já não se fala mais em desenvolvimento sem
o qualificativo sustentável. Isso aí é uma obra para a qual a contribuição e a liderança brasileira foram fundamentais, o Brasil tendo sabido conciliar, como poucos países do mundo, sobretudo países desta dimensão, a agenda econômica, social e ambiental, embora muito ainda reste por fazer, mas da forma como tem sido feito. Existem inúmeras outras áreas em que o Brasil demonstra liderança também. Eu mencionaria, por exemplo, a questão da proteção de civis em conflitos armados, em que alguns exemplos recentes de utilização do conceito de responsabilidade de proteger foram consideradas como manipuladoras do conceito, na verdade, ações que encobriam outras agendas, agendas de mudança de regime, agendas não declaradas de teor político, que estavam sendo desvirtuadas. E o Brasil contribuiu com o conceito de responsabilidade ao proteger, ou seja, não basta o Conselho de Segurança autorizar o uso da força em determinada circunstância para proteger civis ou para qualquer outra finalidade. É importante que, ao desempenhar esta função, ao exercer esse mandato concedido pelo Conselho de Segurança, os países que foram designados para fazê-lo também atuem de maneira responsável, também evitem a morte desnecessária de civis, a violência, a destruição e, sobretudo, disseminar instabilidade numa escala inteiramente muito maior do que aquela que se pretendia evitar. Eu acho que todo esse debate se desenvolve, de certa maneira, sob a sombra da intervenção unilateral, não autorizada pelo Conselho de Segurança no Iraque de 2003, que, como sabemos, muito longe de ter contribuído para a estabilidade naquela região, contribuiu para disseminar instabilidade. E também lembrar a liderança do Brasil na própria estruturação da ONU, na governança da ONU. Em 2005, foram criados novos órgãos, como a Comissão de Consolidação da Paz, em grande medida uma ideia brasileira, que visava criar um mecanismo que tratasse daqueles países que saíam de uma situação de conflito e onde não havia um mecanismo, um fórum específico para evitar que eles novamente caíssem numa espécie de círculo vicioso de pobreza, instabilidade, conflito, violência. E, mais recentemente, também o Conselho de Direitos Humanos, que é uma criação também de 2005, e onde o Brasil contribuiu para que fosse criada a instância da revisão periódica universal, ou seja, uma espécie de análise pela qual todo país membro das Nações Unidas deve passar para que o seu desempenho, as suas práticas em matéria de promoção e proteção de direitos humanos sejam examinadas, e a ideia também é um pouco deslegitimar, em paralelo, aquelas avaliações unilaterais que muitas vezes são feitas por países individuais e que tendem a obedecer a agendas mais políticas e ideológicas. Eu creio que uma plataforma de atuação do Brasil nas Nações Unidas, para simplificar, eu concluiria a partir dessas reflexões, ela pode se desenvolver de uma maneira transversal em torno de 3 eixos principais. Em primeiro lugar, a preservação das conquistas das últimas décadas, até eu diria mesmo do último século, como a igualdade soberana dos Estados, o conceito de responsabilidades comuns, porém diferenciadas na área do meio ambiente. Parece desnecessário dizer, mas, na verdade, são conceitos que estão permanentemente sendo ameaçados por ações individuais ou de grupos de países. A igualdade soberana dos Estados, por exemplo. Volta e meia aparece um Estado que se comporta como se fosse excepcional, que não tivesse que obedecer o mesmo padrão de comportamento dos demais, e se arvora direitos ou a capacidade de intervir de maneira à margem do direito internacional. Então, é muito importante uma ação internacional que preserve essas conquistas. Um segundo eixo seria o da denúncia das insuficiências, das assimetrias, dos abusos, das violações, das lacunas existentes no ordenamento internacional, porque acho que é a partir daí que nós podemos também identificar uma agenda propositiva, que seria o terceiro eixo. E o Brasil tem demonstrado capacidade em matéria de agenda propositiva, como eu comentei na questão da responsabilidade ao proteger, como na questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, a Rio+20, enfim, em várias outras instâncias também.
Esta Assembleia Geral, 68ª, ela se distinguirá por iniciar o debate sobre desenvolvimento pós-2015, ou seja, quando os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio chegam a termo, e aqui, mais uma vez, o Brasil tem muito a contribuir, tendo conseguido alcançar praticamente todos os objetivos no período mais curto do que aquele que foi preconizado pelas Nações Unidas, talvez com uma ou outra exceção em saneamento, em maternidade materna, mortalidade materna, mas ainda assim com um desempenho muito acima da média, e também por ser uma oportunidade para se tratar de algumas questões bem espinhosas da agenda de paz e segurança internacional, como a da Síria, como Israel-Palestina, como a questão nuclear do Irã, e talvez na fase de perguntas eu tenha mais oportunidade de falar um pouquinho sobre essas questões, o posicionamento brasileiro, como o Brasil tem contribuído, inclusive através, uma vez mais, de personalidades como o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que é o coordenador da Comissão de Investigação do Conselho de Direitos Humanos sobre os abusos cometidos na Síria. E, claro, que o Brasil apoiando toda essa ação para que haja o desmantelamento das armas químicas na Síria e que seja retomado o processo da Conferência de Genebra. Uma área que eu gostaria de mencionar, ainda que brevemente, em que o Brasil pode e deve fazer mais, é de participação de brasileiros no secretariado da ONU. Embora tenhamos tido êxitos assim muito significativos na eleição de brasileiros para órgãos importantes, diretor-geral da FAO, que é a maior agência especializada em termos de orçamento das Nações Unidas, agora o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o Braulio Dias, que é o responsável pela Convenção da Biodiversidade. A verdade é que há menos brasileiros do que argentinos e mexicanos no secretariado da ONU. É uma coisa surpreendente. Formamos apenas 0,40% do secretariado, com 173 compatriotas nessa situação. Aqui, em colaboração com o escritório do PNUD em Brasília, estamos procurando motivar os jovens e, enfim, brasileiros de todas as regiões e de formações variadas para que esse déficit de participação seja corrigido. E lembrar que os próximos anos serão anos de muito trabalho. Nós temos, em 2014, os 20 anos da Conferência do Cairo sobre população, 20 anos da Conferência de Pequim sobre a situação da mulher, um evento de alto nível sobre mudança do clima, que o secretário-geral das Nações Unidas está convocando para 2014. E, em 2015, temos também os 70 anos da organização, 15 anos depois da Declaração do Milênio, e também um marco que está sendo considerado fundamental para levar adiante a questão da reforma do Conselho de Segurança. Existe um grupo de trabalho da Assembleia Geral das Nações Unidas que já trabalha há 20 anos nesse assunto, sem ter conseguido ainda romper os impasses, mas, ao mesmo tempo, há um reconhecimento de que esse é um tema que não pode sair da agenda internacional. De certa maneira, ele se torna cada vez mais premente à medida que nós vemos essas reconfigurações de geopolítica no mundo, de distribuição de poder econômico, e hoje se considera que o horizonte temporal de 2015, isso foi mencionado, inclusive, no discurso da presidenta Dilma Rousseff, pode ser um marco. Quando eu falei das lacunas e da necessidade de apontar falhas, eu penso também na questão da espionagem, que foi tratada como tema principal, o tema introdutório da intervenção da presidenta Dilma Rousseff, agora, terça-feira passada. E aqui nós temos, novamente, essa tríade. Preservar as conquistas duramente alcançadas no sistema das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que defende o direito à privacidade, os dispositivos dos pactos sobre direitos civis e políticos, que também defendem esse direito, apontar as assimetrias, denunciar os abusos e as violações, mas também mostrar caminhos. E a maneira de trabalhar um caminho também foi delineada pela presidenta. Existem várias áreas, tanto na primeira comissão, que cuida de segurança e não proliferação e desarmamento, por exemplo, como existe no segmento da cúpula sobre a sociedade da informação, como na Unesco, como no Conselho de Direitos Humanos. Todos esses órgãos vão ser mobilizados para que se trate deste assunto de uma maneira multissetorial e mobilizando todos aqueles que, como o Brasil, defendem que a via cibernética não pode ser usada para efeitos espúrios que solapem a soberania, a cooperação entre os Estados e a possibilidade de um mundo de maior cooperação no século XXI. Em conclusão, eu diria que, assim como a ONU é fundamental para o Brasil,
para nós consolidarmos conquistas, apontarmos desequilíbrios, propormos caminhos. Eu acho que o Brasil é cada vez mais fundamental para as Nações Unidas pela sua capacidade de liderança, pelas impressões digitais que ele deixa e tem deixado em todos os debates fundamentais desenvolvidos naquele fórum. E eu sei que vivemos um momento histórico de excepcionais oportunidades para o Brasil no plano internacional, que não será desperdiçado em matéria da projeção do Brasil no multilateralismo. Muito obrigado.